Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguidores aqui do canal Juliana Bertolozzi? Espero que sim. Hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que espero que todos vocês tenham tido um ótimo domingo de Páscoa, que quem teve a oportunidade de se reunir com a família tenha aproveitado bastante, que tenha desfrutado de ótimos momentos e que tenha sido um domingo repleto de alegria, bênçãos e felicidade. Pessoal, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, é um assunto sério, grave, não é baseado em teorias da conspiração ou em boatos infundados. Na verdade, é baseado em fatos reais, que inclusive já estão sendo divulgados pela mídia. E trata-se do seguinte: o STF e as Forças Armadas planejavam derrubar o presidente da República. Vamos entender um pouco? Na verdade, meus amigos, eu cantei essa bola em um vídeo que eu fiz há alguns dias, falando sobre a troca de comandos no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, assim como no Ministério da Defesa. Muita gente ficou surpresa com todas essas mudanças em um só dia, acharam que foi uma atitude drástica demais por parte do presidente, que foi bastante questionado, bastante julgado. Bem, tudo isso tem um motivo, e o motivo vai ser esclarecido aqui nesse vídeo. O STF, juntamente com as Forças Armadas, estavam armando um complô para derrubar o presidente do Brasil. Na segunda-feira passada, dia 29 de março, o Brasil inteiro ficou surpreso e chocado com as mudanças que ocorreram em 6 ministérios, sendo que a mudança mais emblemática foi justamente a do Ministério da Defesa. E no dia seguinte, ainda houve um segundo momento de choque, que foi a demissão dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica por Jair Bolsonaro. Muita gente ficou surpresa, muita gente ficou sem entender, a imprensa ficou fazendo diversas ilações sem fundamentação, ficou tentando entender. Não é tão difícil de entender não, pessoal. Em primeiro lugar, vamos nos lembrar de uma coisa. O STF, neste momento, é a instituição que detém o poder máximo no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira. As decisões que eles tomam, decisões completamente monocráticas, valem para tudo, todos, e ninguém questiona. O STF assegurou esse poder durante anos. Não é de hoje, obviamente. Foi construindo essa base durante anos e anos até chegar a esse momento. O STF é uma grande ameaça à democracia do Brasil. Maior do que qualquer outra pessoa ou partido. A maior ameaça à democracia no Brasil, neste momento, se chama Supremo Tribunal Federal. Vamos a uma rápida cronologia dos fatos mais recentes, quero dizer, desde a eleição de Jair Bolsonaro até aqui, para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que aconteceu e o que levou a essa decisão de Jair Bolsonaro de demitir o ministro da Justiça, que, por sua vez, levou à derrubada dos comandantes
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Bem, pessoal, no dia 6 de setembro de 2018, o ainda candidato Jair Bolsonaro sofreu um atentado, como todos se lembram. E no dia seguinte, o alto comando do Exército se reuniu para uma reunião de emergência para discutir providências a serem tomadas. Pressionado pelos demais generais, o general Vilas Boas, que era o comandante do Exército naquela época, decidiu então impor ao presidente do STF, Dias Toffoli, na época, a nomeação do general Fernando Azevedo e Silva como seu assessor direto, de modo a acompanhar de perto as movimentações dos bastidores do STF. Naquele momento, a oposição já sabia que Bolsonaro venceria as eleições. E o atentado, na verdade, foi a última tentativa para evitar a sua vitória nas urnas. Já se sabia naquele momento que o poste não teria a menor chance e que Jair Bolsonaro seria eleito. O atentado foi, de fato, a última tentativa para que ele não vencesse. Quando, no dia 7 de setembro, o general Vilas Boas, 7 de setembro de 2018, o general Vilas Boas soltou esse tweet com essa decisão, tweet que é polêmico, inclusive, até hoje, não se sabia ainda se Jair Bolsonaro sobreviveria ao ataque. Era necessário considerar a possibilidade de que o poste do Lula fosse eleito. Era necessário levar isso em consideração. E foi isso que levou o general Vilas Boas a soltar essa nota. Bem, Bolsonaro foi eleito e nomeou, então, o general Fernando Azevedo e Silva como seu ministro da Defesa, por indicação do general Heleno, um homem de sua total confiança, como todos sabem. Ao longo dos 2 primeiros anos de seu governo, Jair Bolsonaro rompeu com certas tradições políticas, por assim dizer, que desagradaram ao establishment. E com isso, no início de 2020, um primeiro golpe foi tramado contra ele. Na figura, capitaneado por Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, e pelo STF, conforme uma denúncia feita por Roberto Jefferson, em entrevista ao jornalista Oswaldo Eustáquio, concedida em março de 2020. Acho que não precisamos nem falar aqui o que aconteceu ao jornalista, né? Todos sabem. E, com Maia descartado, afinal, acabou o seu mandato, o STF, então, assumiu o protagonismo da oposição, digamos assim, usando algumas peças de xadrez, usando alguns deputados bem amargurados com Bolsonaro como peças de xadrez para poder movimentar o tabuleiro conforme sua bel vontade. Por exemplo, a Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota e alguns outros aí que saíram meio magoadinhos, como a gente sabe, né? Antes, porém, de tentar dar o golpe final, o STF precisava testar se esse golpe daria certo, né? Vendo como seriam as reações às suas jogadas, digamos assim. Primeiro,
o STF já havia revogado a prisão em segunda instância, o que deixou um certo cachaceiro solto. Segundo lugar, era necessário calar, aterrorizar e colocar medo na sociedade, exigindo que as críticas populares ao próprio STF diminuíssem. Isso aconteceu através de 2 inquéritos bem famigerados, digamos assim, o inquérito das fake news e o dos atos antidemocráticos. Como não houve nenhuma reação mais forte do Estado, e por Estado eu quero dizer o Poder Executivo e as Forças Armadas, o STF continuou puxando a corda, foi além. E neste ano de 2021, como todo mundo sabe, anulou as condenações daquele cujo nome eu me recuso a pronunciar, e foram anuladas as condenações dele na Operação Lava Jato, e ele foi inocentado, inclusive tornou-se elegível. Além disso, o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito no julgamento de Lula, no processo do triplex, e isso é algo que ainda vai ter consequências bem desastrosas em vários aspectos, sabemos disso. Nesse cenário, em que o STF continua avançando e testando limites e viu que ninguém ia parar, então o STF estava, aliás, recebendo constantes sinais do antigo ministro da Defesa de que as Forças Armadas nada fariam, seguindo o preceito da Constituição, de que as Forças Armadas não interfeririam em qualquer decisão, em qualquer coisa, ou seja, eles estavam tirando o corpo de fora, em bom português. Assim sendo, tendo um sinal positivo para continuar, a Câmara dos Deputados, na figura da Joyce Hasselmann, entrou em ação propondo um projeto de lei para afastar o presidente da República por insanidade mental. Em seus desdobramentos finais, Bolsonaro seria julgado incapaz pelo STF pela forma como ele gerenciou a pandemia. Esse era o plano. Porém, ninguém contava com uma coisa: General Heleno. Por meio do trabalho de inteligência da ABIN, do Serviço Nacional de Inteligência também, o SNI, o General Heleno descobriu que o ministro da Defesa, na verdade, consentia esses avanços do STF, lavando as mãos, inclusive trocando mensagens com o presidente do STF, Luiz Fux, assegurando que as Forças Armadas se manteriam sempre neutras se houvesse quaisquer divergências entre os poderes. A ABIN e o Serviço Nacional de Inteligência têm a transcrição dessas conversas trocadas entre Luiz Fux e o ministro Azevedo e Silva. Antes do golpe avançar até um desfecho final, Bolsonaro, então, chamou o ministro da Defesa e o exonerou, acabando com essa trama diabólica que estava se desenhando. O General Heleno foi o homem que percebeu que o STF se sentia cada vez mais à vontade para atacar o presidente. E isso já não poderia ser mais considerado algo normal, né? O STF já nem
sequer escondia sua vontade de derrubar o presidente a qualquer custo. Seja quando o Rodrigo Maia estava ainda como presidente da Câmara, o Alcolumbre, presidente do Senado, ou em outras ocasiões. O STF jamais tentou disfarçar a sua vontade de derrubar Bolsonaro, os seus planos. E quando o general Heleno recebeu a transcrição das conversas trocadas entre o ministro Azevedo e Silva e Luiz Fux, onde o ministro Luiz Fux perguntou sobre a segurança institucional em caso de uma suposta confirmação pela segunda turma do STF da decisão do ministro Edson Fachin, que seria inocentar o cachaceiro, como todos já sabemos, e que declarou o Moro incompetente, suspeito e tudo mais, foi assegurado que as Forças Armadas nada fariam. Elas não se meteriam na situação e se manteriam distantes de qualquer confronto entre os poderes da República. A partir daí, então, o STF decidiu prosseguir com seu plano de tentar declarar e provar que Jair Bolsonaro era insano, incapaz de conduzir o país, e era esse o plano que estava em andamento até alguns dias atrás. Agora, pessoal, eu pergunto, sinceramente, vocês acham que Jair Bolsonaro, com sua inteligência, com sua perspicácia, com conhecimento do jogo sujo que rola lá nos bastidores, não percebeu o que estava acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo? Bom, é claro que ele sabia. O STF precisava apenas de uma garantia para que continuasse com o seu plano de derrubar o presidente. Eles precisavam apenas garantir que as Forças Armadas não iriam interferir. E foi deste modo que Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da Justiça e, como consequência, os outros 3 comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, também caíram. Então, pessoal, eu apenas quero dizer uma coisinha aí, sabe? A gente vê muita gente pedindo, porque as Forças Armadas não fazem nada, peraí, vamos pedir, nossa, vamos, Forças Armadas, por favor, nos ajudem, venham no socorro, façam algo. Tá aí a explicação, pessoal, as Forças Armadas não farão nada, não vão interferir. Elas vão seguir o preceito do artigo 79 da Constituição, que diz que elas não devem interferir em qualquer conflito entre os poderes. Então, não adianta a gente ficar pedindo ajuda deles, nós não teremos. Quero finalizar aqui esse vídeo, pessoal, dizendo uma coisa. A imprensa achincalhou Jair Bolsonaro por sua decisão de demitir o ministro da Justiça e, de quebra, levar a derrubada dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Acusaram-no de tentativa de golpe. Bem, Jair Bolsonaro é e sempre foi um grande defensor da democracia. Ele foi eleito democraticamente. O exército do nosso capitão é essa população que o elegeu democraticamente. E felizmente, nós que fazemos parte desse exército, sabemos a verdade. Sabemos que o nosso presidente sempre foi e sempre será um grande defensor da democracia. Isso é inquestionável. Então, pessoal,
Devemos defender o nosso presidente. Devemos defender a democracia. Afinal, nós o elegemos democraticamente. E é um orgulho ter um presidente que luta pelo seu país de forma tão democrática. Parabéns ao general Heleno pelo seu trabalho. Parabéns por ter conseguido interromper, aliás, acabar com essa tentativa de golpe. Amigos, por hoje é só. Tendo mais informações, estarei de volta. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e pelo carinho de vocês, como sempre. Um grande abraço a todos. Ótima semana. Até a próxima.